Começar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Nós vamos iniciar nesse instante o nosso webinar para falar da ISO, da nova, né, que é absolutamente nova, ISO 37000. Nós temos a 37001, que é a gestão de suborno, a 37301, que é compliance, outras séries de 37, como canal de denúncia, algumas estão surgindo, mas essa, especificamente, ela fala de governança, ela fala de diretrizes em governança e o seu impacto nas organizações público e privada. Esse é um webinar que ocorre 100% online, organizado aqui pela Trados, e o meu nome é Jefferson Carvalho, e a gente está aqui com os nossos convidados, que eu vou apresentar rapidamente. Bom, uma boa-vinda a todos, né? A gente deseja aí um excelente seminário para todo mundo, que seja proveitoso, que esse período a gente possa ter momentos de aprendizado, um momento muito curto, diferente do que tem cursos comigo que tem que me aturar, fazer igual o Zagallo, tem que me engolir, né, por 40 horas. Aqui não, vai ser muito rapidinho, né? Então, que seja um período de aprendizado, network, diversão, por que não? E que todos saiam melhores e mais competentes. Desejo sucesso para todo mundo. Aqui estão as minhas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o meu Instagram. Peço àqueles que se interessem, que se conectem, pessoal, fiquem à vontade, tirem foto aí, se conectem, porque costumamos compartilhar bastante coisa. A Karina também, e em especial o professor Daniel Lança, que está conosco, ele também compartilha muita informação. Bom, fazer algumas considerações muito rápidas sobre o nosso webinar. O início agora, às 18h30, começamos com um pequeno atraso, mas a gente compensa, e apresentações. Às 18h40, eu vou falar sobre a ISO 37000 em específico, né, e o modelo de governança. Às 19h10, Daniel Lança fala sobre o framework jurídico e uso no poder público. Às 19h30, Karine Mendonça, que está aqui conosco, substituindo o Jean Pejo, que, como eu comentei, ele precisou se ausentar e ir para Brasília, me ligou, mas a Karina é brilhante e ela vai estar falando sobre governança da prática, o modelo do grupo Itapemirim. Né? Às 19h50, perguntas e respostas, por favor, façam via chat as perguntas, né? Tem um chat para que eu possa fazer. Às 20h, encerramento. Algumas considerações, microfones desligados, os vídeos podem, se possível, fiquem ligados. Eu gosto muito de ver a carinha da turma, gosto bastante. Quem já me conhece sabe como que eu sou. Eu gosto porque, pessoal, não me deixem só, os remédios estão acabando, tá? Então, eu preciso sentir que eu tenho companhia, tá bom? Ao final, um certificado é enviado para aqueles que participaram. O seminário é gravado, eu vou disponibilizar nas redes sociais e no website da Trados. Não se trata de um curso abrangente, o tempo óbvio é só uma discussão holística sobre os principais aspectos e perspectivas, e os textos da norma representam uma tradução livre, até porque a própria norma ainda não foi traduzida, ela ainda está na versão em inglês, tá bom? É importante esses pequenos disclaimers com vocês. Bom, apresentação e objetivo. Rapidamente, a Trados é uma empresa voltada para certificação, treinamento, auditoria e consultoria. Nossas áreas são compliance, ESG, a parte de governança, né? Meio ambiente, sustentabilidade, continuidade de negócio, resiliência, proteção de dados pessoais, a certificação de PO, LGPD, investigação interna, os sistemas de gestão, todas as ISOs, treinamentos, certificações independentes, a gente acredita aí em pragmatismo, em confiança e um conhecimento que transforma. Me apresentar os palestrantes todos, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Jefferson Carvalho, meus dados estão todos aí, sou sócio da Trado, sou conselheiro certificado, assessor especial na presidência da ABRAC, que é a Associação das Certificadoras, Laboratórios e Organismos de Inspeção. Fui 20 anos gestor e cheguei a CEO para as Américas de um organismo multinacional italiano. Sou diretor de compliance de algumas associações, essa é a minha formação.
São 30 anos aí, cerca de mercado técnico, né? Sou professor em pós em algumas escolas, FGV, IBMEC, PUS, UFSCar, CEDIM, FTV, outras, cerca de 1.000 auditorias vim da área operacional, em mais de 30 setores, 18 países, inúmeras normas, e falando especificamente da área de compliance, não de governança, mas da área de compliance, tive a oportunidade de conduzir as primeiras certificações no Brasil, Chile, Portugal e Estados Unidos. Colaboro junto ao organismo da ABNT, né, da Comissão de Estudos da ABNT, que trata inclusive dessa norma. Atuo muito forte aí no desenvolvimento de políticas públicas ligadas à certificação, compliance, governança e infraestrutura e contribuí com algumas obras. Daniel Lança, que está aqui conosco, meu grande amigo Daniel Lança, fiquei muito feliz que ele tinha uma agenda aí, mesmo que correndo para o aeroporto. Ele tem a certificação CEP, que é de especialista em compliance e ética, também tem a certificação pela FGV, de certificado profissional, compliance anticorrupção, é mestre em ciências jurídicas políticas aí pela Universidade de Portugal, especialista em advocacia pública, ex-procurador, é advogado, atualmente é o compliance officer do Instituto Iotim e é presidente do Conselho de Administração da Coab Minas, é consultor com larga experiência em diversas áreas, é sócio fundador da SG Compliance, professor de pós-graduação em Governança Compliance em algumas instituições, foi um dos especialistas que ajudou a escrever as novas medidas contra a corrupção, é presidente do Grupo de Estudos de Desburocratização da FIEM e autor de diversas obras relacionadas à ética, compliance e direito. Temos aqui a Karine Mendonça, que está conosco, é graduada em Direito pela Universidade Franca, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Direito Civil, é sócia do escritório Mendonça e Sistrilo, é vice-presidente do grupo Itapemirim, é um grupo bastante grande, ela vai falar, e também ocupa, além da vice-presidência, ocupa a presidência do Comitê de Governança, que esse comitê tem inúmeras responsabilidades dentro do grupo, que não cabe aqui enumerar, mas são bastantes, é uma pessoa com bastante vivência e experiência. Bom, eu vou abrir a minha apresentação, na sequência Daniel fala, Daniel lança, e na sequência a Karine fala e a gente abre para as perguntas. Eu tenho aí até 19h10, eu vou correr para a gente apresentar todo o conteúdo, reiterando que não é um curso, a norma tem 45 páginas, não dá para a gente avançar aqui tão profundamente, mas a ideia é sair daqui entendendo do que isso trata. Bom, ISO 37.000, governança nas organizações e diretrizes. Bom, o que acontece em relação a essa norma? Algumas considerações principais. Primeiro, a gente tem que fazer aqui um paralelo de um contexto preliminar. Aqui temos uma organização pública ou privada. No caso, vamos falar especificamente, a governança nasce muito forte no meio privado. Essa organização está dando um bom resultado, econômico, financeiro, desempenho técnico, mercadológico, não importa. Está dando dinheiro. E aí, o que acontece? Como é que nasce a governança? Entender, antes de entrar na norma, entender algum contexto. Vem um indivíduo e fala, pô, isso daí dá dinheiro, eu quero botar mais dinheiro aqui dentro. E quero uma participação desse negócio. Eu quero estar junto de um negócio que dá dinheiro. Eu tenho dinheiro, quero botar num negócio que dá dinheiro. Eu, no mercado X, eu ganho 10% ao ano, nesse mercado eu posso estar ganhando 30%, 40%. Por que não? Só que tem uma questão, que ele fica em dúvida, esse indivíduo, esse investidor. Ele fala, poxa, o pessoal vai pegar o meu dinheiro e vai aplicar do jeito que ele quiser. E é interessante que aquela máquina que o dono era conservador, custava 10 milhões de dólares, ele ficava pensando em milhões de oportunidades, esse indivíduo investe 30 milhões e, de repente, o dono da empresa ficou ousado, fala, não, agora eu vou comprar máquina e tal. Ele fala, não, meu amigo, não é assim, o dinheiro continua sendo o meu. E aí ele faz a primeira grande divisão, a divisão entre gestão e governança. E aí ele cria o que a gente hoje conhece uma estrutura, por exemplo, uma das estruturas, um conselho de administração. Ele fala, não, eu quero participar, eu não quero botar a mão na massa, porque
não entendo do seu negócio, mas eu quero participar das decisões que são importantes. E aí, que são as decisões, e esse comitê, esse conselho começa a determinar decisões estratégicas e diretrizes. E aquele que era dono, eventualmente, ou pode ser que não, saia, vá para o conselho, ou contrata, não importa. Surge a figura do CEO, que é Chief Executive Officer. Que o que esse indivíduo faz? Ele está abaixo dessa linha. Pode até participar do conselho, eventualmente, mas ele vai determinar o que? As operações resultados. Vai pegar essas diretrizes e esse capital e ele vai executar essas diretrizes e vai operacionalizá-las dentro de determinadas definições emanadas do conselho. Só que aí, mais recentemente, nasceu a ideia das partes interessadas. Não tem só dono do capital, né? Todo mundo tem alguma expectativa que pode ser afetada pelas decisões dessa organização, tem alguma expectativa em relação aos resultados, comunidade, funcionários, poder público, fornecedor. Bom, o fornecedor não quer que o cara quebre, não quer que o cara tome uma decisão besta e quebre, porque ele quebra junto. Né? O funcionário não quer que essa empresa faça bobagem, que ele quebra junto. Aí surgiu a ideia das partes interessadas, que também têm sua perspectiva. Seus interesses precisam ser equilibrados para assegurar um outro conceito que surgiu recente, a sustentabilidade. Esse negócio tem que perdurar no tempo. Não adianta dar só um bom resultado da economia. A ideia da galinha dos ovos de ouro. E aí, para que todo mundo perceba que a sua visão, a sua perspectiva foi levada em conta, que ele foi ouvido e que a necessidade dele, que é diferente do fornecedor, que é diferente da necessidade do sócio, que é diferente da necessidade do fornecedor, do empregado, que é diferente da necessidade de qualquer parte, está sendo atendida. E para isso a gente precisa agora o quê? De transparência e de accountability, de prestação de contas, que, óbvio, eu faço parte do comitê lá da BNT, quem é que talvez faça parte sabe que tem todo um debate em relação à tradução para o português significa accountability. Então, por enquanto, eu vou usar accountability, que o mercado começa a entender melhor. E daí nasce todo o conceito de governo, porque eu preciso confiar nessas informações. Eu preciso acreditar que elas são verdadeiras. Lógico, para quem não tem necessariamente um conselho de administração, muitos estão optando para conselhos consultivos, principalmente estruturas menores, mas que passa a ter um grau de governança. Então, era importante entender primeiro esse cenário para a gente fazer um alinhamento com todo mundo. Bom, um pouco de pragmatismo, né? O que acontece? Qualquer organização pública ou privada tem essencialmente só 3 propósitos, para a gente resumir. Cumprir obrigações legais, técnicas, quaisquer que sejam, atingir objetivos, né, gerar resultados e prevenir risco. É só isso. Qualquer organização só serve para essas 3 coisas. Quem conseguir identificar exatamente quais são suas obrigações contratuais, técnicas, legais ou quaisquer que sejam, quais os objetivos que precisa atender, que valor que precisa gerar e que riscos que precisa mitigar, está fadado ao sucesso. Inexoravelmente fadado ao sucesso. Cada parte interessada tem seus requisitos, expectativas e interesses nesse contexto. A governança trouxe essa inovação. E a gente vai entender, pô, mas a empresa é minha, por que eu tenho que ouvir parte interessada, sabe? A gente precisa entender isso à luz de business para que a gente não caia vítima de uma agenda progressista, eventualmente, que nos conduza a pensar que nossa organização é uma máquina social, que não é. Máquina social é governo, é Estado. As organizações são instituições que nascem para gerar resultado. Se o governo ou o Estado não gera o seu resultado, essas organizações são também afetadas e tem que cobrá-los para que gere o resultado. Então, é importante a gente começar a entender. Agora, as partes interessadas são importantes de ouvir para garantir a sustentabilidade. O empregado que não está tendo sua necessidade atendida afeta o desempenho organizacional. Um cliente que não está satisfeito afeta o desempenho organizacional. Meio ambiente que não é atendido afeta o desempenho organizacional. Sociedade que não está... E tudo isso, em algum momento, vai minar a sua organização, sem que você perceba, a ponto dela implodir em algum momento. É uma bombinha relógio instalada.
Bom, a gente está falando de interesse de investidor, interesse de poder público, comunidade, cliente, interesse de gestor, funcionário, fornecedores, né? E o desafio qual que é? Assegurar equidade, que é uma outra palavra, na representação dos interesses e evitar o quê? Desequilíbrio, que só um interessado saia satisfeito. Através do quê? De interferência indevida. Pessoal, democracia não é consenso. Democracia é a parte, é a manifestação das partes interessadas em sua maioria. E, incrivelmente, a manifestação das partes mais interessadas. Eu tenho que ouvir e dar espaço para todas as partes. Ok? Mas cada parte tem que se manifestar. Ok? Aquelas que não se manifestarem dificilmente terão suas necessidades atendidas. Ninguém está ali para trabalhar para você. Cada um está trabalhando para si. O desafio da governança é tentar dar espaço para que todo mundo participe e dê o seu dado de entrada. Importante entender que equidade, que é tratamento justo, não é igualdade. O peso que o funcionário tem dentro dessa equação, eu tenho 100% de recurso. O peso que esse funcionário tem é diferente do peso do acionista, que é diferente do peso do acionista minoritário, que é diferente do peso do fornecedor, que é diferente do peso do poder público, que é diferente do peso de cada um. Todos têm que ser ouvidos e todos têm que ser tratados com igualdade, com equidade, não com igualdade, mas com equidade, para que cada um, dentro do seu peso, possa dar sua contribuição e inferir. No final das contas, a governança não retira os poderes do acionista. Ah, meu Deus, principalmente médias empresas, ai, meu Deus, eu vou perder poder. O que agora a gente tem é um ambiente planejado, controlado e transparente. Como eu falo às vezes para médios empresários, ou mesmo para grandes, falo a governança existe para protegê-lo, inclusive de você mesmo. Né? Porque muitas vezes vai ser tentado, às vezes, a tomar decisões e aí você se pauta na governança para evitar que isso aconteça. Aí vem a pergunta, e por que padronizar? Por que inventaram uma tal de ISO? Né? A gente precisa entender que a ISO não cria nada. A ISO, ela atende a demandas globais. Como a gente passou a exigir governança das organizações no mundo todo, tem um acionista que está na Inglaterra, que investe aqui no Brasil e que vai exigir governança, precisava padronizar. Então, países batem na porta da ISO e falam, ISO, a gente precisa padronizar o que é governança, porque não temos um padrão. E não tem mesmo. Não tem mesmo. A partir daí, criou-se um comitê, foram quase 3 anos discutindo, delegação de mais de 30 países, passando por várias etapas de consulta pública. Então, não é um maluco que criou lá o conceito de governança. O Brasil participou ativamente. O Brasil acompanha essas diretrizes e adota. Isso não limita as organizações de adotarem seus próprios mecanismos. A palavra-chave é legitimidade. Bobeira é não adotar uma ISO. É inteligência embarcada de graça. Só não é de graça porque custa uns R$100 para comprar. Bom, a palavra é racionalização. Então, a gente tem uma demanda de evidência de governança, de padrão de governança no mundo todo. Eu estou aqui, eu tenho que atender demandas de diversas partes interessadas, por exemplo, clientes, e eu fico desesperado, porque cada um exige um modelo de mim, né? E aí, do outro lado, a parte interessada continua na dúvida, pô, mas essa governança é bem estruturada, está implementada, é efetiva, né? E aí, de repente, se adotando um modelo padronizado, vira uma tecla SAP. Ah, o cara está lá na Inglaterra, ok, ISO 37000, yes, I know, I understand, ok, your governing body is ok, your governance system is ok. Ou seja, o cara não precisa falar português, nem ler, nem conhecer a lei brasileira, nem conhecer o cenário de risco para entender que adotou um modelo de governança que ele conhece, que é um padrão que ele entende. Embora, óbvio, não é uma norma certificável, mas é possível, eventualmente, até no futuro, emitir alguma declaração de conformidade que uma organização está de acordo com a 37.000. A 37.000 está aqui, né? Ela é já a versão definitiva, então, uma norma internacional, né? E é uma norma ISO, né? Então, no Brasil, ela é apenas uma tradução, é a mesma norma no mundo inteiro, né? Por ser uma norma de diretrizes, não é certificável,
mas ela também não possui um anexo com diretrizes, até porque ela já é em si uma norma de diretrizes, né? Ela passou por todas essas etapas, eu coloquei a fonte na ISO, até que ela foi emitida. Ela foi publicada muito recente, ela é de setembro de 2021, com a previsão para tradução em janeiro de 2022. Isso é uma previsão, pode ser que saia antes, pode ser que saia depois. Essa figurinha aqui traz a estrutura, ela foi extraída da própria ISO, tá? Ela traz a estrutura que a ISO trata a governança. Ela começa na realidade de fora e depois vai para dentro. Primeiro, eu preciso saber o que eu preciso entregar, que são os outcomes, ou seja, as entregas de governança, que é a gestão responsável, uma performance eficaz e um comportamento ético. É isso que a gente espera. É resultado com ética. Bom, a partir daí eu emano de dentro para fora. Eu venho com 6.1 aqui, ó, propósito. Aí eu tenho que gerar valor, eu tenho que definir uma estratégia, eu tenho que definir essa gestão aqui, esse monitoramento, eu tenho que ter um accountability. A partir daí, o que eu vou ter? Eu vou ter o engajamento das partes interessadas, a liderança, dados e decisões, risco de governança, né? Ou desculpa, risco de governança, perdão, a governança dos riscos, a responsabilidade social e a performance e viabilidade ao longo do tempo. Eu não vou ficar detalhando isso em mega detalhe, porque isso também não ajudaria muito. Essencialmente, eu vou passar por alguns temas-chave. O primeiro, termos e definições. Governança das organizações, né? É dirigida, supervisionada e responsabilizada para atingir um propósito. A estrutura de governança, que tem que ter uma estrutura também. O risco, o efeito de uma incerteza, que é um tema importante. E a prestação de contas como... E olha que interessante, mais do que, né, a rastreabilidade, a norma traz uma informação que eu sempre achei importante. O dever de informar e explicar a forma como uma obrigação foi cumprida. Então, tudo nasce do propósito da organização e aqui a gente tem a transparência, tá? Transparência que é a rastreabilidade, como eu cheguei naquela decisão, como eu cheguei naquele resultado, que é diferente de publicidade. Rastreabilidade tem que ter para tudo, mesmo para as decisões confidenciais, eu preciso saber como aquela decisão foi tomada, que é diferente de publicidade, que não necessariamente se tornará pública aquela informação, né? E o foco, no caso do risco, é a causa, entender como aquilo acontece. Aí isso também traz a ideia de comportamento ético, né, que tem que ter princípios são aceitos, direito e boa conduta, e tem que estar consistente com norma internacional, antes que um país crie aí qualquer regra e diga que aquilo é ética. Depois, política de governança, né? Ou seja, tem que ter uma política formal escrita e um propósito organizacional, que é o valor final que eu pretendo gerar para as partes interessadas. Exemplo de valor, né? Valor, geração a longo prazo, gestão eficaz de recursos, resiliência organizacional e desempenho, eficácia na tomada de decisão, melhor composição e retenção de pessoal, confiança dos investidores e aumento de ativos intangíveis, né? O que é importante entender, pessoal, também, que às vezes eu falei da máquina social. O lucro deve ser um valor, sim, para assegurar todos os demais, incluindo responsabilidade social e sustentabilidade. O papel de garantir a máquina social sempre foi do governo. Se uma organização privada quer fazer alguma coisa, monte uma associação, participe de uma associação, participe de um sindicato e cobre que o governo utilize adequadamente os recursos transferidos através de impostos. É importante para a gente não recair nisso. Depois, responsabilidade social. Responsabilidade sobre seus impactos em sociedade e meio ambiente, traz o conceito de sustentabilidade, que é para não comprometer as gerações futuras, é aquilo que eu falei, de gerar valor no tempo, e traz o conceito de órgãos de governança, que é a pessoa, o grupo de pessoas que tem a responsabilidade final, e pode ser vários tipos, não necessariamente precisa ter o nome de conselho de administração. No final, algumas empresas utilizam conselhos consultivos, que é sempre uma saída muito positiva. Passar rapidamente por esses tópicos. Bom, então, desempenho eficaz, que é uma saída da governança. Tem que ter fidelidade ao propósito. Nasci para alguma coisa, eu tenho que gerar aquilo que eu falei que eu nasci. Não posso me perder no caminho.
Desempenho conforme eu estabeleci nos meus indicadores, eu tenho que gerar valor para as partes interessadas, eu tenho que estar alinhado com expectativas das partes interessadas. Então, eu tenho que garantir isso. Quando eu vou para o comportamento ético, o que a norma traz? Eu tenho que estabelecer uma cultura ética, tem que ter prestação de contas através de relatórios periódicos de como, inclusive, eu tomei minhas decisões, justiça no tratamento das partes interessadas, que é a equidade, integridade e transparência, e aí eu tenho que ter a rastreabilidade das decisões que eu tomo, isso é muito importante, e competência e probidade na tomada de decisão. Quando eu vou para a gestão responsável, que é a minha terceira saída da governança, eu tenho que fazer o quê? Uso adequado dos recursos. Eu tenho que ter planejado como eu vou usar o recurso e usar dentro do planejado. Um balanço eficaz de impactos positivos e negativos. Eu tenho que reconhecer tudo que eu gero. Eu tenho que considerar o contexto global, eu tenho que contribuir para o desenvolvimento sustentável e eu tenho que gerar confiança na comunidade onde eu opero. Isso está totalmente aliado com os conceitos de ESG. Mas olha a palavra gerar confiança. A comunidade tem que perceber que eu atuo de maneira adequada. Aí eu emano de dentro para fora. Então, essas são as saídas que a ISO espera. Aí eu tenho que nascer do meu propósito. Isso tem que estar documentado. Eu tenho que ter um documento que tem que dizer quais são as intenções da organização, qual o comportamento que eu espero, aí diga-se um código de ética, qual que é a minha identidade organizacional, como que eu espero de conduta, quais os objetivos e metas, ou seja, os resultados que eu pretendo gerar, qual que é a minha missão, visão e valores. Tudo isso é fundamental que esteja bem definido. Depois, aí como é que eu vou fazer? A partir do meu propósito, eu tenho que gerar valor. E aí, a ISO criou um conceito, né, de cadeia de valor, que é o quê? Eu tenho que definir que valor que eu quero gerar para cada parte interessada, ok? Eu tenho que definir como eu vou criar este valor, como é que eu vou assegurar este valor e como é que eu vou sustentar este valor e distribuí-lo. Né? Porque eu falo, eu quero gerar esse valor, tá? E como é que você pretende distribuir? Essa cadeia de definir, criar, entregar e sustentar, ela é muito importante dentro desse contexto. Aí, ok, defino o valor que eu quero. Eu tenho o meu propósito, tenho a missa aí, tenho o meu valor. Agora eu tenho que definir uma estratégia. Tá? A partir daí, eu tenho que definir objetivos estratégicos. Aí eu tenho que considerar todo o meu contexto, né? Propósito, valor, risco, geração de valor, contexto econômico, social, ambiental, necessidade de recursos, qualidade das relações que eu tenho com as partes interessadas, impacto na organização, o meu SWOT, expectativas, oportunidades de inovação e assegurar a aplicação em toda a organização. Isso tem que passar por todos os processos da estratégia. Ela tem que descer, capilarizar. Quando eu vejo para supervisão, tá, ok, tem um propósito, define valor, tem uma estratégia, agora eu vou supervisionar que isso está funcionando. Né? Eu tenho que ter supervisionar o desempenho, relatórios gerenciais, tem que ter um sistema de controle interno, tem que ter auditoria interna, externa, ações corretivas para tudo que não estiver adequado, tem um canal de denúncia e apuração. Bom, com isso, eu fecho os meus pontos principais. Né? Aí, o que vai acontecer? Eu tenho essa parte aqui que eu não vou entrar no detalhe, eu já deixei a apresentação resumida mesmo, para o tempinho que eu tinha. Né? Aí a norma vai falar, tá, legal, você definiu valor, estratégia, supervisão, accountability, agora a gente tem que fazer uma série de elementos para tornar isso realidade. E para tornar isso realidade, porque estava tudo na fase de plano, agora eu tenho que entrar no to-do. Tá? Então, eu tenho que ter modelos para engajamento das partes interessadas, como eu vou engajar as partes, como eu vou identificar, como eu vou me relacionar com elas, como eu vou apresentar os meus resultados para essas partes interessadas, entender cada demanda e retroalimentar minha estratégia. Eu tenho que ter modelos de liderança, eu tenho que também distribuir autoridades ao longo da minha organização e definir como é que eu vou fazer a minha liderança, como eu vou me apresentar enquanto alta direção, como que eu vou executar essa liderança.
Tem que ter dados para tomada de decisão. Um dos princípios da governança é a tomada de decisão baseada em dados. Eu tenho que, essencialmente, ter dados para a tomada de decisão. Não pode ser um processo empírico, então eu preciso definir quais dados são necessários em relação ao meu propósito, em relação a todos os aspectos, para que eu possa entender se cada um dos elementos, objetivos e cada um desses aspectos está sendo cumprido. Por fim, aí eu tenho dados... desculpa. Aí eu tenho que ter uma governança de riscos, que é fundamental. Eu tenho que mapear todos os meus processos, identificar todos os riscos em relação às minhas atividades e definir controles para cada um desses riscos e manter esse mapeamento atualizado e ser a base da minha tomada de decisão. Também o aspecto de responsabilidade social para com as pessoas internamente, para com o meio ambiente, para a comunidade, óbvio, em função dos impactos que eu trago. Lógico que eu posso fazer muito mais, mas o que a ISO pede é o seguinte: onde eu impacto ou sou impactado em relação ao meio ambiente, pessoal interno e comunidade externa. Não é que eu tenho que sair fazendo ações sociais. Posso, se eu tiver dinheiro, eu faço. Mas eu tenho que entender onde eu impacto e sou impactado. É isso que a ISO vai exigir. Que pode ser que eu seja uma empresa de consultoria, vivo num ambiente, né, de uma comunidade que nem sabe que eu existo e não sou impactado por ela. Não tem que sair necessariamente tomando ações. Tomem cuidado com isso. E viabilidade e desempenho ao longo do tempo. Né? É a resiliência empresarial que entra aqui no conceito. Eu tenho que entender o conceito de resiliência, isso faz parte da gestão de riscos, e assegurar que a minha atividade seja viável ao longo do tempo. Bom, só fazer uma pequena apresentação aqui para quem tiver curiosidade, nesses 3 minutinhos finais. Né? A Trades, como nós falamos, fazemos a certificação e a formação de profissionais também, além da certificação empresarial. Então, fazemos a certificação de implementador e auditor líder de sistemas de gestão. A nossa próxima turma, agora em outubro, é uma formação acreditada. São 45 horas à noite, prova e certificação. Ela tem uma acreditação, significa que um organismo independente também nos audita em relação à qualidade do curso. Em breve, a gente vai estar soltando um curso de 24 horas sobre a 37.000. Tá? Um curso de interpretação da 37.000. Aqueles que quiserem participar, em breve a gente vai estar anunciando. E também tem língua espanhola nesse curso. Para aqueles que já possuem alguma certificação, algum treinamento da 37.000 e que é anti-suborno, 37.301 ou 19.600, que é de compliance, é possível fazer um treinamento mais curtinho de 4 horas, só de atualização. A gente vai estar com uma nova turma em novembro. Também fazemos a certificação de DPO, que é um tema muito recente. Então, fazemos a certificação de DPO com foco na LGPD, ISO 27001, 27002 e 27701, que é segurança da informação e segurança em dados pessoais. É um curso fantástico, porque dá uma visão muito mais do que a também à noite, né? E, em breve, a certificação empresarial também das companhias. A gente certificar porque uma empresa implanta a LGPD e depois não tem como demonstrar que, de verdade, ela implantou essa LGPD e demonstrar para as partes interessadas. A gente já tem isso, em breve a gente está certificando, inclusive, o nosso primeiro cliente. É uma demanda, porque tem que apresentar ou para governo, ou para acionistas, ou para o que quer que seja também acreditado. Quem quiser entrar lá no meu LinkedIn, Instagram, tem obras. O Daniel também está lotado de obra lá. Só procurar Daniel Lança, tá louco, vai estar lotado de coisa na internet. Mas aqui alguns e-books e artigos, quem quiser baixar. E as conclusões, dentro do meu tempo, exatamente 19h10. A ISO 37.000 é uma inovação positiva, muito bem-vinda, importante padronizar. É possível adotar um modelo padronizado, internacionalmente reconhecido por todas as partes interessadas, apertar a tecla SAP, e é um modelo passível de avaliação independente. A organização que adotar 37.000, eventualmente pode até estar chamando uma organização independente, como nós mesmos, nós da Trades, ou outra,
e avaliar o seu modelo para verificar se de verdade ele está aderente e assegura mais transparência. Então, todos os meus dados aqui, eu agradeço imensamente aqui a presença de todos, né? E agora, deixa eu só voltar aqui para a minha primeira página, vou tirar um print aqui, e agora aqui eu peço aqui a presença do meu amigo Daniel Lança para que ele possa a parte Daniel, está contigo, Daniel, por favor. Maravilha, obrigado, Jefferson. Boa noite a todos os nossos convidados, a todas as nossas convidadas. Primeiro, dizer que o Jefferson foi britanicamente pontual, hein? Pessoas compliance é outro nível, né? Muito feliz de estar aqui. Como o Jefferson falou, fiz questão de participar com vocês. Eu estou numa sala VIP aqui. Se alguém tiver, por acaso, nos assistindo, a sala VIP da Elo, do aeroporto de Congonhas, eu estou aqui no fundinho, depois vem aqui dar um oi. A ideia é de falar bem rapidamente aqui sobre como essa ideia de governança também afeta as organizações públicas, e hoje eu tenho prazer de poder estar como presidente do Conselho de Administração de uma estatal. A administração pública, obviamente, é bem diferente da iniciativa privada, e a ideia aqui é, nesses próximos 15 minutos, 20 minutos no máximo, fazer uma rápida rememoração de algumas questões do privado e como isso leva para o público, quais são os grandes desafios da administração pública em relação a questões de governança. Não tem como não começar falando de governança trazendo uma questão que o Jefferson pontuou, que é a dificuldade de se pensar um conceito de governança no mundo. Se você pegar conceitos de governança no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, são diferentes. E eu ficava me perguntando, Jefferson, será que um dia a gente ia conseguir tentar, de alguma maneira, juntar esses pontos em comum, né? Tratar desse tema de uma maneira mais uniformizada? E agora vem essa ISO, louvada ISO 37000, da qual eu já quero fazer esse curso do Jefferson, porque ele é o meu professor. Eu gosto muito do conceito brasileiro de governança corporativa, de todos, Jefferson, até hoje o que eu vi é o melhor, que é o conceito do IBGC, que diz que governança corporativa é o sistema pelo qual empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas no relacionamento com, e ele vai falando, uma série de diversas partes interessadas. Uma vez alguém me perguntou qual a diferença, professor, entre gestão e governança. Bom, dá para fazer um livro sobre isso, mas eu vou falar a minha percepção. Não é a única resposta certa, tem gente que discorda de mim, mas eu gosto dessa ideia, de que, basicamente, a ideia da gestão era aquela ideia imagina uma empresa familiar que quer, obviamente, buscar o lucro, né? Ou quer buscar atender a uma das partes interessadas das acionistas ou os shareholders. Ou seja, a empresa olhava para dentro, ela olhava para os seus processos, olhava, sim, também, de alguma maneira, para os seus colaboradores, olhava para maximizar resultados, maximizar receitas e diminuir despesas. Quem é da escola mais antiga de gestão vai lembrar que esse era o mote da gestão até a década de 80, de 90, né? Maximizar receita, diminuir despesa. Esse era o mote das organizações. E o que se foi buscar entender é que isso não é suficiente. Não dá mais para olhar só para dentro e não dá mais apenas para olhar as empresas nessa perspectiva. Porque as empresas que só olham para maximizar receita, diminuir despesa, elas não são sustentáveis a longo prazo. Então, essa é a primeira questão importante de governança, né? Governança, de uma maneira geral, ela olha a longo prazo. É uma organização que quer durar 50, quer durar 100 anos. Se a gente pegar quais eram as Fortune 500 de 50 anos atrás, nós temos uma que continua na Fortune 500 de hoje. Não me pergunte não, porque eu esqueci. Depois alguém pode falar aqui para a gente. Isso traz uma questão importante, né? As organizações hoje estão pensando a longo prazo? Essa é a primeira diferença, mas existem outras. A segunda delas é das organizações que só olham para dentro em relação às organizações que olham para as diversas partes interessadas, como o professor Jefferson falou, inclusive a comunidade, inclusive o meio ambiente, que também é uma parte interessada. Então, isso é muito interessante, ou seja, eu deixo de olhar só para as 4 paredes da minha organização e passo a olhar em todas as partes interessadas, as partes que eu me relaciono,
e como eu preciso me relacionar de uma maneira sustentável com todas essas partes interessadas. E eu gosto muito de como o conceito do BGC fala, como o Jefferson mostrou, que também está escrito, em outras palavras, mas na mesma ideia, na ISO 37001, que governança é o sistema pela qual empresas e demais organizações, então veja, não é só para empresas privadas, isso vale para organizações do terceiro setor, isso vale para governo, isso vale para administração pública direta e indireta, empresas e demais organizações, para identificar como elas são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Dirigidas é o antigo gestão, ou seja, de fato eu preciso olhar para dentro, preciso fortalecer meus processos, preciso pensar em indicadores de uma maneira mais complexa do que é a ideia de maximizar receitas, diminuir despesas, mas não é só dirigidas. Governança corporativa é o sistema pelo qual empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. E esse é o grande barato da governança. Hoje, eu, por exemplo, participo da governança de uma empresa estatal que é altamente regulada, como você sabe, pela Lei 13.303, que é a lei que regula a atividade das empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas mesmo nas empresas privadas, a regulação é alta. A gente pode falar da 6404, que é a lei que trata das sociedades anônimas, como a ideia de criação de conselhos, de comitês, de outros órgãos de deliberação estratégicos ou operacionais ajudam a monitorar e a incentivar. Percebo que eu, como presidente do Conselho de Administração, eu tenho, sobretudo, essas duas grandes ações. Eu preciso monitorar a diretoria, preciso monitorar a operação, monitorar para saber se eles estão, de fato, cumprindo a estratégia, cumprindo os indicadores, cumprindo as metas. Eu tenho uma obrigação legal estatutária, inclusive como empresa estatal, de reportar esse monitoramento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no caso de uma estatal federal, ao Congresso Nacional, além também dos tribunais. Não sou só o xerife, né? Eu não sou só aquele cara chato que fica cobrando. Eu também tenho o dever legal, estatutário, de incentivar. Sabe aquela ideia um pouco do morde-a-sopra, né? Eu preciso, ao mesmo tempo, ser muito firme com a diretoria, sobretudo com o CEO, com o diretor-presidente, para monitorar para que as entregas sejam feitas, mas também tem um papel de incentivar. E isso talvez seja o mais difícil e o mais desafiador. Além disso, vale relembrar, como o professor Jefferson falou também, que no Brasil a gente estabelece bem a ideia de 4 princípios de governança, que estão no framework da ISO 37001 e também estão na lei das estatais, que é a ideia de transparência, de equidade, de justiça, de prestação de contas e de responsabilidade corporativa. Bom, de maneira geral, eu quero trazer, então, um pouco dessa ideia que vai do privado para trazer mais para o público e tentar entender com vocês, nos próximos minutos, nos próximos 10 minutos, quais são os grandes desafios que eu vejo para a iniciativa pública. Bom, o primeiro deles, nós precisamos diferenciar a administração pública porque são reguladas de maneiras diferentes, das empresas estatais, ou seja, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que são regulamentadas através da Lei 13.303 e do restante da administração indireta, autárquica, fundacional e da administração pública direta. A gente está falando, sobretudo, do Poder Executivo, mas não só ele, também do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A Lei 13.303, ela talvez seja a que melhor regulamenta a questão de governança. Veja bem, eu quero ler para vocês aqui algumas das diretrizes que eu, por exemplo, como presidente de conselho de estatal, preciso cumprir, e que se parecem, de alguma maneira, com a Lei 6404, que é uma lei antiga, de 76, mas que regula bem até hoje, bem, né, as empresas que têm as sociedades anônimas, né, sejam elas de capital aberto ou fechado. Bom, as estatais têm que cumprir, por exemplo, uma série de requisitos relacionados à transparência, que estão no artigo 8º. Por exemplo, todos os anos, a diretoria executiva precisa apresentar ao Conselho de Administração uma carta anual de governança, uma política de divulgação de informações, uma política de distribuição de dividendos, uma política de relacionamento com partes interessadas, e olha só que legal, Jefferson, um relatório de sustentabilidade. Percebam como a lei, apesar de ser de 2016, ela já antevia essa ideia, por exemplo, que se tem falado muito de ESG, e a importância de pensar que também sustentabilidade não é só
ambiental. Existem outras questões que envolvem sustentabilidade, quando a gente pensa em sustentabilidade da própria companhia. Eu gostaria muito que a minha companhia ainda durasse muito tempo, seja ela no formato assim ou no formato assado, mas eu planejo a Coab, que é uma empresa de habitação, para daqui a 50 anos. Claro que, como liberal que sou, isso já é público, de uma maneira muito diferente do que a Coab hoje é. Na minha opinião, não faz mais sentido que governos detenham construtoras de casa. Faz muito mais sentido levar isso para a iniciativa privada. Mas a Coab de Minas tem uma ideia fantástica, revolucionária, de como a gente pode aprimorar a política habitacional do Estado, enxugando bastante a organização, a empresa, gerindo basicamente um fundo imobiliário, que, por sua vez, emite vouchers ou cheques de habitação e confere muito mais possibilidades de moradia a mais pessoas num custo muito menor. Para além do artigo 8º, que fala de transparência, tem também o artigo 9º, que fala sobre questões relacionadas à gestão de riscos e à compliance. Olha que interessante. Diz, por exemplo, que todas as empresas estatais, independentemente do porte, precisam ter uma área de controles internos que é vinculada ao Conselho de Administração, uma área de compliance que é vinculada ao diretor-presidente e tocada por um diretor estatutário, uma área de auditoria interna, auditorias externas independentes, um comitê de auditoria estatutário, uma área de gestão de riscos, um código de conduta ética com uma série de diretrizes e um canal de denúncias nos moldes das melhores práticas da iniciativa privada. Para além, também é preciso que haja um plano de negócios anual e uma estratégia de longo prazo de todas as estatais, validado pelo Conselho de Administração e que precisa, inclusive, ser reportado às Assembleias Legislativas ou ao Congresso Nacional, no caso de empresas estatais. No caso dos conselhos de administração, basta dizer também que as estatais são mais reguladas. Por exemplo, professor Jefferson, existe a regra de que tem que ter pelo menos 25% de conselheiros independentes, o que já é em si uma boa prática. E no caso do conselho e da diretoria, existem limites para a contratação e para a nomeação. Por exemplo, existe um currículo mínimo que precisa ser cumprido para que você seja diretor ou conselheiro de administração de estatais e que, inclusive, limita nomeações políticas. Pessoas que participam da direção de partidos não podem participar de estatais, qualquer tipo de político não pode participar das estatais, e por aí vai, o que é uma ótima ideia, né? Uma ótima notícia para o Brasil, que durante muito tempo viu aparelhado o Estado, inclusive as empresas estatais, que, em tese, algumas das grandes empresas estatais têm salários altos, né? E, portanto, também os políticos se interessavam muito. Para além disso, também precisa de ter um conselho fiscal e, como eu já disse, um comitê de auditoria estatutária. Disse isso tudo para mostrar quantas empresas estatais, sejam elas sociedades de economia mista, que são aquelas que detêm capital público e privado, ou as empresas públicas, que detêm 100% do capital público, são mais reguladas. Eu quero finalizar agora a minha fala para dizer para vocês como eu penso os desafios de governança para a administração pública fundacional e autárquica e direta. Bom, primeiro dizer que é muito mais difícil se tratar de governança da administração direta, que não saia muito do conceito constitucional. E é engraçado porque o conceito constitucional, por exemplo, da independência dos poderes, da harmonia, dos freios e contrapesos, isso também, de alguma maneira, é uma ideia de governança. Quando você cria um poder executivo, mas que ele é limitado pelo poder legislativo, é auditado pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas, de alguma maneira também o Poder Judiciário faz uma série de intervenções. Isso já é, de alguma maneira, uma ideia de governança pública, mas que foi criada ou pensada inicialmente lá por Montesquieu, há mais de 200 anos atrás, e que foi melhor estruturada nos últimos 50, 100 anos, talvez um pouco mais, sendo inaugurado com a Constituição dos Estados Unidos de 1776, e que, de alguma maneira, tem seus aprimoramentos na nossa Constituição de 1988. Não à toa, a gente entende que nós precisamos de melhorar as regulamentações de governança pública. E existem alguns decretos federais, algumas resoluções, sobretudo tocadas pela Controladoria Geral da União,
que tratam de governança pública, embora, no meu entendimento, equidade, que é a ideia de governança pública. A impressão que eu tenho é que a própria ideia, o próprio conceito de governança pública ainda não está tão bem estabelecido assim. Muitas pessoas confundem governança com gestão, confundem governança com outros assuntos, e é por isso que é tão bom a gente falar sobre isso, embora tenha alguns autores, sobretudo o ministro Augusto Nardes, que é um ministro do Tribunal de Contas da União, que vem trazendo com muita fluidez e com muita didática e com muita sabedoria o aprofundamento da ideia de governança pública. A gente ainda tem muito a avançar quando a gente fala em governança pública, sobretudo na administração direta, e também, ou até mais, quando a gente sai do Poder Executivo Federal para falar de legislativo, que ainda tem pouquíssima governança. Quando a gente pensa num Congresso Nacional, tem 513 deputados, são 513 ilhas. Ou quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, que, como alguns autores mais modernos vêm dizendo, são 11 ilhas ou 11 ministros que pouco conversam, que tratam de maneira ainda desigual alguns assuntos e que trabalham um pouco questões de governança, seja no próprio Ministério Público, nos tribunais de contas. Enfim, nós temos um caminho grande para avançar. Eu fico feliz de saber que as empresas estatais já avançaram muito, embora é triste dizer que, embora a nossa lei seja boa, me parece que a eficácia da lei no Brasil ainda não é substancial, ou seja, muitas das empresas estatais ainda sequer cumprem o que está escrito na lei das estatais. Para isso, não vale só melhorar ou aprimorar o monitoramento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas tratar de cultura corporativa de governança, porque, de outra forma, a gente não vai avançar nesses assuntos tão difíceis e tão importantes para o Brasil. Professor Gerson, também para ser compliance com o meu horário, eu termino aqui agradecendo, me colocando à disposição e fico aqui até o final com vocês. Perfeito. Daniel, agradeço imensamente sua participação. Essa visão da governança no setor público é fundamental. Foi muito recente agora que saiu uma legislação federal de governança, que ainda não foi aprofundada, já tinha para as estatais, mas para a administração pública direta nasceu agora, e ainda é bem levinha, bem insípida, alguma coisa muito, muito leve, e o pessoal precisa evoluir da gestão para a governança, sim. Ótimo, Daniel, agradeço imensamente. Eu queria agora passar a palavra para a Karina. Karina, eu vou te colocar como co-host, porque você tem uma apresentação, acho que alguns slides, né, que você estruturou para poder apresentar para a gente. Karina, todo seu aqui, o nosso palco aqui para ti. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Estou com um grande problema aqui, que é substituir o jampejo, né, que é há tanto tempo aí atuando como conselheiro de administração. Eu realmente estou aí iniciando a caminhada aí nessa vida, né? Participando do conselho, estamos administrando e trazendo tudo isso para a nossa empresa. Então, me sinto honrada de estar com vocês aqui. Espero contribuir um pouco do que nós estamos fazendo, né? Porque nós somos uma empresa já de 68 anos de mercado e que agora a gente, há 2 anos, resolvemos alterar e fazer essa mudança, conforme o Daniel bem disse e o Jefferson. Isso agora traz valorização para a empresa, né? Então, a gente consegue trazer um valor agregado maior. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, só deixa eu me achar aqui, viu, Jefferson, que eu tenho... para que vocês consigam olhar. Tá passando para vocês ou não? Ainda não. Eu não quero estourar o tempo, hein? Se não der certo, deixa eu ver. Será que aqui? Não. Karina assustou com a gente aqui com esse negócio de horário, né, Karina? Eu acho que não vai. Então, eu vou falar mais ou menos, né? Você quer compartilhar comigo aqui para o WhatsApp? Você acha que você consegue compartilhar rapidinho? Sim. Eu abro aqui para você, não tem problema.
Não tendo meio giga, tá bom. Ele não vai. Tem 100. Tem 100? Não, vai sim. Passa aí rapidinho que é. Deixa eu ver, você me passou já? Não, ele não está indo, Jefferson. Acho melhor para que vocês não percam tempo, Não, se for 2 minutinhos aqui, às vezes não está saindo do seu WhatsApp, né? Não está saindo. Hoje deu um problema aqui de internet também. Esses meios digitais ajudam e preparam a gente. Não Eu tem queria problema. passar porque eu preparei uma apresentação bem legal para vocês. Você não tem como compartilhar o share screen? É só colocar o share screen, você não está conseguindo? Aqui embaixo tem esse share screen. Isso, aí eu estou pondo... É que não está indo. Eu estou vendo aqui. Agora eu acho que vai, gente. Só clicar em share screen. Clique em e agora? Agora sim. Perfeito. Obrigada. Excelente. Agora pessoal, obrigado por toda a turma aí que deu toda a dica. Vamos lá. Acho que agora foi, né? Isso. Bom, gente, eu começo explicando para vocês um pouquinho do nosso grupo, né? Quem é Itapemirim. Nós somos um grupo com mais de 68 anos de história e referência no mercado de transporte brasileiro. Além dos modais rodoviários e aéreo, agora nós estamos investindo nos serviços financeiros com a missão de realizar o sonho e viagem de qualquer brasileiro. O Grupo Itapemirim é formado pela Aviação Itapemirim, pelo Itabank, Itaclube e Itaérea. As companhias do Grupo Itapemirim estão presentes em 22 estados brasileiros e estamos presentes em mais de 2.000 cidades. Então, só para falar um pouquinho para vocês, nós agora ingressamos com a companhia aérea. Nosso voo inaugural foi dia 29 de junho de 21. O primeiro voo comercial foi dia 1º de julho. Estamos em 13 aeroportos, 5 aeronaves, colaboradores, 1.450 agentes de viagem. Somente falando do maior espaço que a gente tem, do rodoviário, transportamos mais de 2.500 milhões de passageiros, 2.700 cidades atendidas. Quer dizer, estamos aí em um procedimento totalmente no Brasil inteiro, em todos os estados. Aqui é um pouquinho do Itabank para vocês conhecerem. E aqui é um vídeo institucional da nossa companhia para que todos vejam. Viajar é viver. É conhecer novos lugares. É rever pessoas que marcaram seus momentos, sua vida. Dizem que a felicidade não é destino. É uma viagem. Embarcamos nessa. É por isso que para nós a jornada é mais importante do que tudo. Mais interessante que chegar lá é como chegar. Com segurança e conforto. Mais do que transportar passageiros, transportamos vidas. Transformamos nossa marca naquilo que chamamos de encontros. Sua saudade está a quantos quilômetros daqui? Não importa. Encurtamos distâncias e prolongamos o tempo de um abraço, de um sorriso, de um beijo. São anos de estrada. Temos quilometragem. Temos bagagem para isso. Experiência de vida, conhecimento. E igual a você, também temos sonhos. E aprendemos que só quem sonha aprende a voar. Embarcamos nessa também. E respiramos novos ares. Ganhamos altitude. E acredite, ver o mundo lá de cima é fascinante. E atenção, senhores passageiros. Nossa relação começa bem antes do embarque, com atendimento de qualidade, serviços exclusivos e novos conceitos a favor da democratização do serviço aéreo. Bem-vindos a bordo. Bom, depois de tudo isso e dessa incumbência
que nós tivemos aí de orientação do nosso presidente, surgiu a ideia de a gente estruturar novamente o projeto de governança corporativa e compliance da companhia. Então, iniciamos esse trabalho há 2 anos atrás, pegamos tudo que tínhamos e resolvemos remodelar conforme as regras já estabelecidas pelo Jefferson e pelo Daniel aqui, já bem pontuadas. Pegamos uma empresa de 68 anos, junto com 2 modelos de startup, então a gente tinha que fazer toda essa interligação. Então, tivemos que revisitar toda a nossa estratégia e refazê-la novamente, porque a gente tinha que alinhar o novo com o velho, né? E isso trouxe uma dimensão e um desafio muito grande para a gente, né? Eu fui responsável por esse projeto todo, da implantação, da estruturação, da prática de governança e compliance, né? E aí a gente começou por onde, né? Eu gostei muito, Jefferson, a hora que você falou de ética. Por quê? Porque nós começamos perguntando para os nossos colaboradores o que é para você ética, né? E aí a gente chega nesse vídeo do Karnal aqui, que eu não vou passar, porque tem 2 minutos e 26, e eu acho que eu vou estourar o tempo. Mas ele simplesmente diz que ética é você fazer o certo, é você fazer o correto. A partir do momento que você não ensina o seu filho a fazer o certo, a não burlar, a não parar numa... O simples fato de você parar numa vaga de estacionamento de idoso, que não é sua, que não te pertence, isso já é um não compliance, né? Você já não está agindo com as práticas de ética, né? Então, assim, é um vídeo muito interessante. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês esse vídeo, que é bem interessante a gente assistir, porque ele termina falando lá por que o Afeganistão ele tem tantas conflitos, né? Ele tem muitos conflitos porque não existem regras, eles não conseguem estabelecer os direcionamentos corretos. Então, regra é bom? Sim. Ética é bom? Sim. Temos que ter, né? Temos que sobreviver com isso, né? Então, nós vemos todos fazendo tudo isso com uma orientação geral e fizemos esse trabalho, gente, que foi muito interessante. Nós fizemos com todos os nossos colaboradores em todos os nossos níveis. E eu tenho colaboradores que são diretores executivos, formados em grandes universidades fora do país, mas eu tenho motoristas de ônibus, que são pessoas com baixa escolaridade. E é muito interessante esse trabalho que nós fizemos, porque nós conseguimos que eles também ficassem engajados nesse projeto, que eles também nos ajudassem, que eles também passassem a expectativa deles, de como seria para eles abarcar e conseguir. E foi muito interessante, mais ainda para nós, descobrir que eles já estavam acostumados com todo esse procedimento e esse processo, esses novos processos que a gente queria criar. Eles só não sabiam a nomenclatura, né? Porque a gente sabe realmente o que é fazer o certo, o que é fazer o correto. Então, nós passamos e fomos revisitando todas as partes. Vamos fazendo os parâmetros de avaliação, que é principalmente o comprometimento da alta liderança. Gente, se não tiver alta liderança engajada, dedicada a esse tipo de projeto, nem começa. Se o dono da empresa, né, ou o CEO não comprar o projeto e não fazer ele sair do papel, não adianta a gente querer dar sequência, porque não vai funcionar. Então, nós fizemos todas as políticas, procedimentos, nós fizemos toda a análise de risco, nós fizemos todos os controles internos. A questão que o Daniel falou, nós observamos bastante, porque nós temos algumas das nossas empresas que ainda não estão dentro do grupo, mas que elas licitam com o poder público. Então, assim, fizemos uma área de compliance, nós montamos uma área de GRC na companhia que não existia. Essa área é muito nova, faz 2 meses que ela existe, e é uma área de governança, riscos e compliance.
Então, está todo mundo adequando a realidade dos seus modais dentro dessas novas diretrizes e direcionamentos, né? Então, a gente vem trazendo as medidas disciplinares, as intervenções do diligence de terceiro, né? Antes a gente não fazia, hoje nós estamos com todo esse procedimento. O que é esse procedimento? É analisar os riscos daquele contrato com bastante robustez, né? É a gente olhar realmente o que acontece naquele terceiro que está fornecendo. Será que ele, a empresa dele, é um fornecedor que nós devemos aceitá-lo dentro da companhia? Então, hoje, nós fazemos algumas perguntas que antes não era feita. Então, e outra questão é a questão do monitoramento, né? Nós estamos sempre monitorando e equalizando toda essa sistemática. Então, estamos sempre em todas as reuniões, estamos sempre orientando os CEOs de como eles devem adequar isso à realidade da diretoria deles. Criamos um comitê de ética para analisar toda a questão do canal de denúncia. Nós chamamos esse canal de denúncia lá para não ficar muito pesado no começo e ter uma estruturação mais adequada de aloética, né? E levamos isso com um endomarketing muito forte para dentro da companhia, explicando a importância de não terem denúncias que não fossem realistas, né? Que fossem denúncias vazias. E também, assim, a gente faz esse acompanhamento do canal de denúncia e fazemos as recomendações disciplinares, juntamente com um conselho junto para esse departamento. Geramos toda a composição desse conselho, sou eu, um dos membros do conselho, que é o Jean, nosso diretor jurídico, diretor de recursos humanos e o gerente de compliance. Então, quando a gente precisa, a gente traz alguém mais para essa composição. Esse comitê está trazendo muito conhecimento para a gente, muita experiência, né? Muita coisa palpável de se ver, né? Então, nós montamos na governança corporativa tudo isso aqui. Então, desde o código de ética, que o Jefferson falou, missão, visão, valores, propósitos, nós viemos trabalhando tudo isso e construindo para saber realmente aonde a gente queria chegar, o que a gente queria preparar a companhia, né? Foi nos dado um objetivo de trazer a companhia e preparar ela para um IPO. E é isso que nós estamos traçando e percorrendo como objetivo. E a gente viu que se a gente não deixasse a companhia estruturada com governança e compliance, nós não conseguiríamos lá na frente fazer essa transição. Então, junto com a nossa missão, visão e valores, nós conseguimos adequar o que realmente era o objetivo da companhia, que é ter excelência em transporte de cargas, interligação de modais, uma visão de ser a maior empresa de mobilidade do país, valores que condiz com a nossa realidade, que são praticáveis na companhia, porque não adianta a gente escrever tudo isso aqui, eu brinco, e não praticar. Não adianta a gente fazer um monte de documentos. Karina, me perdoa, eu apertei sem querer, fui passar por cima e te multei sem querer, me desculpa, me perdoa, sem querer. Tinha que ter um mico meu na apresentação, né? Senão ia ficar muito sério. Trata de ligar o seu microfone. Aí, foi. Me perdoa, Karina. Imagina, isso acontece. E aí, o que a gente foi produzindo todos esses materiais e fomos um canal muito importante para vocês que talvez tenham interesse de instituir isso nas companhias de vocês,
é você elevar um nível técnico. É sigilo, é confidencialidade, é zelo, é dedicação, é compromisso. E outra coisa, não adianta fazer todo o sistema e não monitorar. Isso a gente tem muito forte, né? Então, aqui são os compromissos hoje do Grupo Itapemirim. É um compromisso que a gente tem tanto com os nossos funcionários, clientes e com os nossos terceiros. Aqui é só mais ou menos o start do que nós fizemos no canal de denúncia, telefone. Tá vendo? A gente chamou de Alô Ed, que eu já até adiantei isso para vocês. Nós orientamos nossos funcionários de como fazer as denúncias, né? Com aquelas perguntinhas básicas, o que, quem, quando, onde e evidências, né? Sigilosas, informações sigilosas. E falamos para eles o seguinte, gente, escolha o correto no lugar do conveniente. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer o certo porque está acostumado a fazer daquela maneira. Ah, não, eu vou parar aqui 5 minutos aqui nessa vaga de idoso porque não vai chegar nenhum idoso. Não, você não vai parar. Você para em outra, você pode andar, ele não. Então, acho que muito disso fica de aprendizado para nós. Assim, é um case que eu tenho muito orgulho, é um projeto que abraçamos lá na companhia com muito afinco, é uma questão de... não é fácil você... o novo, né? Por mais que todo mundo soubesse o que era, mas o novo, eu brinco que ele traz medo, né? E eu sempre falo, em todas as minhas apresentações, que nós estamos agora fazendo todo treinamento de compliance, eu termino ele em fevereiro, porque são 2.600 colaboradores, dizendo que o errado é errado mesmo que ninguém esteja, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Ah, mas toda vez a gente sempre fará só o que é certo? Não, né? A gente erra também, né? Então, está sendo grandioso esse projeto, está sendo espetacular, desafiador, né? Que, como eu disse para vocês, teríamos que unir aí o velho com o novo, né? E fazer toda essa junção, mas o comprometimento das pessoas e o engajamento está sendo espetacular. Bom, Jefferson, eu acho que era isso. Primeiramente, desculpa vocês aí, eu passei um pouquinho rápido, senão não ia dar tempo. Desculpa se teve alguma questão que não ficou bem esclarecida, mas como o Jefferson disse mesmo, o Jean teve que se ausentar devido à visita programada lá de última hora com o ministro, e o ministro a gente atende, né? E, enfim, fico à disposição para vocês. Depois, se vocês quiserem, aqui tem meu e-mail. Se precisarem de qualquer coisa, qualquer contato, podem entrar em contato comigo. Eu sempre estou à disposição de todos. E se quiserem saber um pouco mais de como nós fizemos essa implantação e essa implementação desse projeto, fiquem à vontade. E é isso, agradeço a oportunidade e vocês por terem me escutado aí durante esses 19 minutos. Excelente, Karina. Obrigado pela apresentação. Muito bom a gente ver uma empresa do setor privado avançando tão forte na governança, né? E principalmente quando se trata de uma empresa que é antiga, sem qualquer grau de preconceito. A questão não é difícil implantar a governança porque é antigo, mas é difícil implantar a governança porque uma prática está implantada há muitos anos, né? Existe um modelo natural de empresa familiar, empresa antiga. Você promover uma mobilidade de como se trabalhava para se trabalhar agora não é fácil. Não é nada fácil. Então, parabéns aí pela iniciativa. Jefferson, a mudança de cultura, ela é muito complicada, né? E isso tem que seja feito. Então, isso que causou maior medo e impacto até na diretoria, tá? Não estou falando de funcionários... os funcionários, os gerentes, todos, eles foram os que mais compraram esse projeto, vamos dizer, mas os diretores do primeiro... Engraçado, né? Parece que foi
um susto, um impacto. Eles se sentiram vigiados, eles se sentiram incomodados, né? E eu falo que isso trouxe um grande aprendizado a todo mundo e um amadurecimento, né? Mas é isso, gente. Desculpa Não, mas deixar a fala aqui até 10 horas da noite, tá? Não, e essa contribuição que você falou agora é justamente o que a gente busca aqui nesse debate, né? Eu vou começar, tem uma pergunta de uma pessoa, nesses minutinhos que nos restam, que a gente vai cumprir o horário, né? Primeiro, desculpa por ter mutado o seu microfone. Sabe o que é isso, Karine? Isso é falta de governança. Eu estava com poder demais aqui, como host, e eu acabei exercendo mal o meu poder, sem monitoramento. Não tinha uma pergunta assim, você tem certeza que quer mutar a apresentadora? Né? Então, como não tinha essa trava, olha a falta de governança, né? Como eu não tinha essa trava, eu exerci o meu poder de forma direta. Não, tá tudo certo. Tem uma pergunta que eu vou responder primeiro de uma pessoa e eu vou fazer uma pergunta para o Daniel e uma pergunta para você muito rapidamente. Uma pergunta do José Pedro Oliveira Posses. Ele fala, no decreto 9.203 de governança pública, que é o federal de governança na administração pública, é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia, controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condição de políticas públicas, prestação de serviço de interesse da sociedade. Pelo que estou vendo, o conceito de ISO é mais amplo que isso. Na verdade, a ISO ela serve para qualquer organização, público, privada, sem fins lucrativos, de qualquer porte, né? A ISO vai trazer uma perspectiva abrangente de como atingir esse propósito. Como a gente lembra naquela figurinha, eu tenho que gerar resultados, eu tenho que nascer de um propósito. Esse é o propósito para a administração pública. É isso que a administração pública quer. Ponto. Se conseguir isso, já está fantástico. Aí vai ter que traduzir em objetivos, metas, vai ter que definir risco, gestão, monitor, tudo aquilo que está colocado. Então, o que a ISO traz não é o propósito em si, né? Isso que o decreto da federal traz é o propósito do poder público federal com sua governança. Então, isso seria a cláusula 6.1, que a norma traz é um conjunto de elementos que vão te conduzir à geração desse resultado, geração desse valor, geração desses atingimento desses objetivos, atendimento às partes interessadas. Aquilo vai te empurrar a sair de um discurso que até é bem intencionado, mas de boa intenção, o inferno está cheio, né? Eu brinco que, até quem já participou de aula comigo, sabe, coloca lá um código de ética. Código de ética é fantástico, mas não impede o miserável que está a fim de praticar um ilícito de praticá-lo. Assim como não impede que uma decisão não ética seja tomada, ou, mesmo que a decisão seja ética, não impede que o pessoal faça besteira na hora de gerir, ou que legisle, entre aspas, mesmo dentro de uma empresa privada, estritamente em causa própria, porque não tem os contrapesos, como o professor Daniel Lança colocou, que vão, mais ou menos, direcionar o processo decisório. Então, o que a governança faz é isso, é colocar a sua intenção, que tudo nasce do propósito, e o propósito pode ser lucro, sim. Qual o problema? Houve uma estigmatização do lucro. A questão é que o lucro vai ter que ser obtido dentro de objetivos, vai ter que ter uma distribuição de valores, vai ter que ser obtido dentro de uma lógica ética, não pode ser um processo empírico, tem que ser planejado e você tem que garantir, deixar rastro das decisões que você tomou, que não quer dizer deixá-las públicas. Então, basicamente dar essa estrutura, né? Daniel, queria te fazer uma pergunta muito rápida e eu já adianto a pergunta para a Karina, que vai ser o contrário da sua, mas para se complementar, porque o tempo é curto. A sua pergunta, Daniel, é o seguinte, na experiência pública, né? Que eu sei que você tem toda a experiência, então, inclusive com o privado, nas consultorias e tudo mais, mas falando especificamente de setor público, o que você viu como assim a grande dificuldade de aplicar a governança do ponto de vista prático no setor público, né? Ou seja, qual foi o grande desafio, né, que você enfrentou? E para a Karina, eu já adianto que vai ser o contrário, tá?
Ao adotar, que vocês ainda estão num caminho, isso ficou claro, não é um processo maduro de governança, mas do que foi possível implantar, né, o que vocês já sentiram de benefício concreto para a organização enquanto resultados e quanto para os gestores. Então, começo com o Daniel, passo para a Karina, e eu acho que não vai dar para a gente avançar em muito mais perguntas hoje. Muito bem, obrigado, Jefferson. Essa é uma ótima pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né? Quais são os desafios de implementação de governança? São vários, a gente pode começar dos mais fundamentais. Primeiro, cultura. Existe uma falta de cultura de governança no setor público. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora comigo. O Conselho de Administração da empresa onde eu atuo está fazendo uma série de requisições à diretoria que podem ser entendidas como uma falta de parceiragem, sabe? Poxa, mas você está me cobrando isso? Quando, na verdade, devia ser assim, eu não estou cobrando isso de sacanagem, né? Eu não estou fazendo isso para te sacanear, não estou fazendo isso porque eu não gosto de você, e nem estou fazendo isso só porque está na lei, eu estou fazendo isso porque a gente preza por uma governança em que todo mundo na organização é monitorado e incentivado, inclusive os conselheiros de administração também são monitorados pela lei das estatais e também pelas boas práticas de governança. A gente também tem uma série de responsabilidades e pode ser responsabilizado pela sua omissão. Então, cultura é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto para terminar aqui, que é exatamente a falta de conceituações, ou como você diz, de um framework. Falta no setor privado, quanto mais no setor público. Você citou na pergunta que foi feita a você, né, esse decreto federal que trata de princípios de governança pública, etc. e tal. Primeiro que ele se aplica à administração pública federal, né, portanto, o Poder Executivo Federal, e o TCU também aborda algumas questões que são ótimos pontos de partida, no meu entendimento ainda são superficiais e não são suficientes. Quanto mais a gente falar de estados, quanto mais ainda para municípios. Então, ainda faltam bons conceitos, falta ainda uma ferramentalha que diga exatamente o que significa governança na prática para a administração pública direta, fundacional e autárquica. Então, em relação à administração direta, fundacional e autárquica, é isso. Em relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, o framework está mais desenhado na lei das estatais, o que falta é cumprir. Sabe aquela história que está na música, né? Como é, Jeff? Você que gosta de música vai me ajudar. Não sei o que, já sabemos de cor, só nos resta aprender. A lição, né? A lição, claro. Isso. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Em relação à governança nas estatais, a gente já sabe, é só ler a lei, falta só a gente cumprir. Excelente, Daniel. Muito obrigado. Essa coisa do público é uma coisa que gera bastante curiosidade, porque a gente vê o mundo dividido entre civil e militar, mas, na verdade, é civil, público e militar, né? Porque, apesar do indivíduo civil no ambiente público estar sujeito, basicamente, à mesma legislação, a gente sente um distanciamento muito forte. Isso é um problema histórico e é muito curioso para o indivíduo civil não público, né? Entender como é que isso está sendo conduzido e de que forma, de verdade, essas decisões há um grau de governança. Eu brinco que, nas aulas que eu dou, que eu sempre falo o seguinte: poxa, monitorar a construção da ponte, né, é fantástico, né, é importante, porque custa R$50 milhões a ponte, tem que acompanhar o projeto, tem que acompanhar a construção, tem que monitorar o uso do recurso, mas ninguém pergunta se aquela ponte era necessária, que é o que a ISO tanto pede, que é a rastreabilidade do processo da decisão, né? Aquela ponte era de verdade necessária? Ela atingiu o propósito? Por que ela foi construída? Com que propósito? Com que objetivo? Que problema ela buscava solucionar e solucionou ou não esse problema? Então, essa é a verdadeira governança, né, que acontece num alto nível em relação às decisões tomadas. Acho que todo mundo tem muita curiosidade em relação a isso no público.
Aliás, Jeff, só um complemento que você tocou num ponto fundamental, e é por isso que os tribunais de contas têm sido os primeiros a trazer esse tema de governança, que é exatamente na prestação de contas que os tribunais pedem dos municípios, dos estados da União, tem se buscado aprofundar a questão de governança para não cobrar, por exemplo, não sei se todo mundo aqui sabe dessas regras de administração pública, mas estados, por exemplo, municípios têm que gastar 15% com educação, 25% com saúde. E os tribunais de contas, eles iam na literalidade, ou seja, município, me mostra que você está cumprindo 15% com educação, me mostra se você está cumprindo 25% com saúde. Hoje a ideia é diferente, né? A ideia é que os tribunais de contas não cobrem só. Eu posso gastar 15% em educação e fazer só gastos mal feitos, desde que eles cumpram a lei de licitações? E a resposta é não. Você não precisa só gastar com legalidade, você precisa gastar com eficiência. Precisa mostrar porque você está gastando aqui e não assado. Isso também é um bom conceito de governança pública que está sendo construído agora. Perfeito, Daniel, obrigado. E agora até passamos um minutinho. Karina, suas considerações em relação à pergunta que eu fiz, né? De qual benefício foi sentido até agora. Sim, nós já verificamos, né? Nosso valuation já sofreu uma alteração devido a isso. Antes, quando a gente estava foi meio que quase já dobrou, né? Devido ao programa tanto de governança quanto de compliance. Hoje, nós estamos aí abertos a alguns investidores, então, a primeira coisa que eles perguntam é se temos os programas implantados e vivenciados, e eles vêm para dentro da companhia fazer uma due diligence, e eles observam se nós estamos seguindo realmente o que está no papel. Então, estamos passando por todo esse processo, e hoje a gente tem o que apresentar, né? Antes nós não tínhamos. Se fosse até o começo do ano não teríamos nada. Hoje nós já temos uma estrutura. Claro que eu brinco que nós nascemos, né? E somos uma criança engatinhando aí, mas temos muito trabalho a fazer, né? E dedicação ao trabalho. É isso, nós já vimos, sim, várias alterações devido a essa implementação de programa aí, viu, Jefferson? Obrigado, Karina. O que você falou é fantástico. Pessoal, para quem não sabe, não conhece, valuation é uma análise efetuada para determinar qual seria o preço teórico de venda de uma organização e aumentou consideravelmente apenas por ter o programa. A gente volta naquele primeiro slide que o investidor quer botar um dinheiro lá dentro, ele fala como é que vai usar meu dinheiro. Parece uma pergunta besta, mas tudo nasce daí. Pessoal, muito obrigado. Karina, agradeço imensamente, agradeço o tempo também do Daniel, que está em trânsito, a Karina, que se disponibilizou na agenda corrida dela a participar de última hora, o Daniel nem fala. Falei com o Jean Beijo aqui por mensagem, ele mandou um abraço a todos. Jean, para quem não sabe, é também membro do Conselho de Administração, um grande amigo, foi secretário nacional de mobilidade urbana, uma pessoa que exerceu inúmeros cargos no ambiente privado, administração pública, presidiu o estatal, uma pessoa de um cabedal técnico e de vivência muito, um grande amigo que falou bem, já no começo ele falou, já você vai estar muito bem assessorado pela Karina. Agradeço imensamente a presença de todos. Governança é uma realidade, a gente começa a sair disso de ambiente só de grandes empresas SA, para algo que notadamente vai permear. Dá para começar com conselhos consultivos para quem está com medo de perder alguma autoridade logo de cara, e aos poucos vai sentindo o benefício, migrando para conselhos de administração, onde de verdade tem poder discricionário sobre a gestão das organizações. Nosso país precisa disso. Ele mandou um abraço a todos. Ele estava agora com o ministro Tarcísio também mandou um abraço. Graças a Deus eu tenho uma relação boa com o ministro, ele nos apoiou muito no desenvolvimento de algumas políticas públicas ligadas à infraestrutura, governança e compliance, para projetos e obras de infraestrutura, e tem feito um trabalho primoroso. Pessoal, agradeço, reitero que ficará gravado.
disponibilizarei depois. Os certificados seguirão por e-mail aos que participaram, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Karina, obrigado, Daniel, e até uma outra oportunidade. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Até logo. Até mais.